Compartilha, viu? Então vamos. Muito bom dia para você agora sintonizado no programa Hora de Notícias. Hoje uma programação um pouco diferente, especial. Estamos aqui com o nosso convidado da casa, que já não é mais convidado, já faz parte da equipe da família GQE Repórter, Wilson Midler, que estará substituindo o Wilson Novaes. Sai um Wilson, entra outro, e hoje teremos um papo super especial, super bacana aqui no Hora de Notícias. A gente vem tentando fazer entrevistas, o próprio Wilson Midler vem comandando uma série de entrevistas muito interessantes com os candidatos a prefeito de Jequié, também a candidata a prefeita. Então a gente aproveitou hoje essa data para também fazer uma entrevista online. Não é isso, Midler? Bom dia para você. Bom dia, Rony Braine. Bom dia, Yuri Marinho, nossa técnica. Bom dia, doutor Valdir Santos, que deve estar nos ouvindo lá de Salvador. Bom dia, meu querido Abijalile Belchotti, que deve estar nos ouvindo também na Câmara Municipal de Jequié. Nós estamos hoje aqui nessa live com muito prazer, atendendo um convite do meu querido parceiro Wilson Novaes. Nós temos tido uma série de lives, doutor Valdir, a respeito das candidaturas a prefeito de Jequié. Mas no critério que nós estabelecemos, sempre que houvesse um evento mais importante para o candidato, ele ficasse à vontade para cumprir, deixasse a nossa live para um outro momento. Então, nós fizemos todos os candidatos, à exceção do de hoje, doutor Fernando, que precisou cumprir um outro compromisso, e nós compreendemos, claro, só que a gente vai encerrar a nossa série de lives com candidatos a prefeito, porque consideramos nosso dever cumprido. E você sabe que soldado no quartel de folga aparece logo o trabalho. O Wilson Novaes Júnior, que é o titular desse programa, solicitou que eu o substituísse. Muito difícil substituir um jornalista daquela competência, um decano na área, mas, de qualquer maneira, do lado de Rony Braine e de Yuri, tudo é possível. E eu desejo, antes de tudo, cumprimentar o doutor Valdir Santos, advogado voluntário do grupo... É um conselho do cidadão, ou não sei se é do cidadão ou da cidadania. Ele vai nos explicar isso. Bom dia, doutor Valdir Santos. Será que não está chegando lá? É o delay. É a demora. Ele tem que escutar o microfone. Está mute. Tá mute, doutor Valdir. Você tem que soltar o microfone. Vai para vocês. Oi. Já pode falar. Deve estar com um delayzinho aí, mas você está me ouvindo bem agora? O delay é natural, só que eu estou achando também que está um pouco longo, né? Nosso delay. É verdade. Acho que a conexão aqui onde eu estou está ruim, viu? Agradeço a vocês aí pela oportunidade, pelo convite, e estou à disposição. O Conselho de Cidadãos é um grupo Agora de pessoas e de entidades que se dedicam ao combate à corrupção, não só ao combate à corrupção, mas principalmente ao combate à corrupção, através da mobilização da sociedade, da qualificação dos cidadãos, da transmissão do conhecimento e de informações para que as pessoas saibam que combater a corrupção não é algo complicado, não é algo arriscado quando se faz da forma certa, não é algo difícil e, portanto, qualquer pessoa pode colaborar com isso para fazer com que a gente tenha administrações públicas melhores e condições de vida melhores para as pessoas em geral. Eu precisava lembrar que o doutor Valdir, além de ser um voluntário nesse grupo, ele também profissionalmente é advogado da AGU, em Salvador, e está voluntariamente nesse grupo. Mas eu vou pegar, doutor Valdir, uma deixa que eu li no Jornal à Tarde, que fala assim: em ano de eleição, é sempre a mesma coisa. Promessas e mais promessas, dentre elas
algo corriqueiro a do combate à corrupção. Todos querem combater a corrupção. Candidatos de todos os matizes políticos se dizem contra a velha política, presumidamente corrupta, e prometem o novo. Da teoria à prática, no entanto, há uma distância considerável. Se cada candidato, antes mesmo de uma eventual vitória no pleito, assumisse o compromisso de sua honestidade e retidão com a coisa pública, assinando um documento ou, de uma forma bem simples, gravando um vídeo curto em apoio à luta contra a corrupção, haveria muito mais transparência na escolha do eleitor. Mas eu preciso dizer ao senhor, doutor Valdir, apesar de saber que o Conselho de Cidadão propõe um fórum voltado ao combate à corrupção, composto por profissionais de todas as áreas, o Conselho tem realizado estudos para aferir essa disponibilidade, essa disposição do candidato. Mas nós sabemos que só existe corrupto se existir corruptor. E só existe corruptor se existir corrupto. E eu queria colocar para o senhor o seguinte: nesse momento, nós vemos a Bahia e o Brasil inteiro, no momento de eleições municipais, não levar muito em conta, pelo menos aparentemente, a história do candidato. É porque é amigo de fulano ou foi apresentado por ciclano, tem um grande arco de alianças, aquele não vai ganhar a eleição. Como é que o senhor enxerga tudo isso, já que está nessa luta de combater a corrupção e, provavelmente, consequentemente, os corruptos, né? Olha, Wilson, primeiro eu queria colocar um ponto de vista meu. Existem inúmeras formas de corrupção, muitas formas de corrupção, e eu vou citar para você algumas formas de corrupção onde não existe corruptor. O cidadão compra feijão para merenda escolar, se apropria desse feijão e leva para casa um saco de feijão. Então ele leva para casa e vende esse feijão, ou consome esse feijão, ou qualquer que seja outro produto. Nós só temos aí corrupto, né? Não existiu um empresário em conluio com o servidor que desviou o material da fazenda pública. Outra situação: a pessoa que está lá na feira com sua barraquinha paga uma taxa que a prefeitura impõe, e essa pessoa que recolhe essa taxa não repassa ou não presta contas para o erário, para a administração pública, e se apropria desse dinheiro. O cidadão da feira não é corrupto nem corruptor, só existe o corrupto. Então, corrupção existe de várias e várias formas, inúmeras modalidades, e que, portanto, a criatividade do bandido, do ladrão, do corrupto, ela é muito superior ao que a gente pode fazer para combater. Então, se combate a corrupção de uma forma, ele escorrega, começa a agir de outra até que seja descoberto, e é um jogo de gato e rato, onde o corrupto e o corruptor são igualmente ratos. Na maioria das vezes, de fato, você tem razão, não tem o corrupto e o corruptor, mas há algumas formas que eles utilizam onde só existe, de fato, o corrupto, e que somente muito tempo depois é que se descobre a pessoa que o órgão que foi vítima, às vezes até sem o conhecimento do gestor, sem o conhecimento do chefe de quem está praticando a corrupção. De fato, como você diz, a história do candidato ela é muito importante. Infelizmente, ao lado da questão da história do candidato, existe a questão da polarização. E eu não estou me referindo à polarização que existe hoje em âmbito nacional. Me refiro àquela polarização que existe em todo município, onde normalmente há dois grupos políticos e onde cada um apoia o seu e acha que o corrupto é o outro lado. Quem está comprando apoio é o outro lado, quem está comprando voto é do outro lado e não do seu lado. Então a pessoa fica sabendo que existe a corrupção ali também, mas faz de conta que não existe e defende como quem defende um time de futebol. Isso é uma coisa terrível para a democracia, isso é uma coisa trágica. A forma como o Conselho de Cidadãos, uma das formas como o Conselho de Cidadãos faz o combate à corrupção, é esse momento que nós aproveitamos para fazer com que o cidadão possa conhecer quem é o seu candidato. Ainda que ele queira votar em um candidato, é preciso que todo cidadão saiba que todos os candidatos de Jequié, todos os candidatos a vereador, a prefeito e a vice-prefeito de Jequié, como de qualquer outro município do Brasil, em tese, deveria ter conhecimento de que nós estamos propondo um compromisso com a transparência,
que é muito diferente desse compromisso que todos os candidatos assinam, quando diz assim, vou lutar pela educação, vou lutar pela saúde, vou lutar contra a corrupção. Todo mundo assina, por quê? Porque ele pode fazer isso, ele pode lutar pela educação e não muda nada, então ele não tem nenhuma consequência se ele não lutar. Ele diz assim, apresentei um projeto tal e o vereador, os outros vereadores não aprovaram. Então eu fiz a minha parte, cumpri a minha promessa. Só que nós estamos propondo um compromisso com a transparência que está no site conselhodecidadãos.com.br, onde existem 10 itens que só dependem da vontade do próprio candidato, ou do próprio vereador, ou do próprio prefeito depois de empossado. Não existe nada de apresentar projeto, não existe nada de lutar por isso, lutar por aquilo. Existe assim, dar transparência objetivamente de que maneira? Publicando minha lista de assessores, remuneração dele, onde ele trabalha, o que ele faz, qual o trabalho que ele realizou. Quando você mostra isso, aquele mesmo candidato que ao ouvir o que eu estou falando aqui, disse assim, claro que eu assumo, agora que eu estou sabendo, porque os candidatos não estão sabendo, porque os seus partidos não encaminharam, mas nós encaminhamos para todos os partidos com responsabilidade. Todos os partidos receberam. Mas o candidato diz assim, eu não soube, agora estou sabendo através do programa, e agora sim eu vou assumir. Aí quando ele vai lá e lê, que ele vai ter que colocar a lista, se ele for aquele candidato que está com a vontade de colocar aquele primo dele que mora em São Paulo, aquele primo dele que mora em Salvador, que nunca vai trabalhar, ele dá uma desculpa, ele some, ele bloqueia o eleitor. É uma coisa inacreditável. Mas nós temos exemplos de pessoas famosas, vereadores de Salvador, que em 2016 bloquearam um eleitor. E vários outros casos aconteceram semelhantes. E olha que coisa curiosa, esse eleitor que foi bloqueado, hoje é candidato. Fiz contato com ele só por curiosidade, porque se trata de uma pessoa conhecida, e ele disse, vou assumir, e até agora não assumiu. Olha que coisa curiosa. Olha como é a política. Pode ser que eu esteja até enganado, daqui a pouco ele assume, eu acabei de verificar, ele não mandou o compromisso dele. Pode ser que ele assuma daqui a pouco, mas veja como é a política. A mesma pessoa que trouxe a crítica comete o mesmo ato no momento em que ele começa a fazer campanha, no momento em que começa a se envolver e a receber daquele amigo dele que está dando ali o braço direito dele, que está ajudando ele na campanha, e dizer assim, peraí, rapaz, você vai assumir isso aqui? Como é que vai ficar a minha situação? Você sabe que eu não posso estar direto aqui na cidade, você sabe que eu não posso, vamos se aproveitar disso e tal. Olha, nós temos um caso, Eduardo Suplicy, que é um ex-senador, que era vereador, não sei se ainda é vereador, acho que deve ser vereador lá em São Paulo. Ele disse, eu vou gravar agora, né? Eu na época de 2016, eu estava em São Paulo e fiz uma visita a 3 ou 4 vereadores da capital de São Paulo, assim como forma de dar uma impulsionada na divulgação dessa ideia no resto do Brasil. Um de cada lado, de cada corrente política, né? Fui a um de um partido, a do outro, do centro, fui a todos. E me receberam, todos que eu contactei, graças a Deus, me receberam, eu fui. E aí ele disse, vou gravar agora. Levantou, ajeitou o paletó, o assessor dele disse assim, não é melhor o senhor gravar daqui a pouquinho com o nosso equipamento, quando chegar aí o cinegrafista? Ele, não, grava aqui no celular mesmo, eu estou acostumado a fazer isso aqui, viu? Eu vou assumir esse compromisso, leu tudo, disse que ótimo, eu vou gravar aqui agora. Aí quando ele ia começar, aí chegou uma outra assessora, falou assim, senador, que ela chama de senador, é melhor o senhor deixar para amanhã, que fulano de tal vai chegar aí. Ele disse, então tá bom, amanhã eu mando. Ele disse, olha, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza, por ter batido esse papo aqui comigo, mas eu já sei que esse vídeo não vai chegar. E de fato não chegou. Nós tivemos em 2016 65 candidatos do Brasil, vários de São Paulo, inclusive 2 dos quais foram eleitos ou reeleitos, e a esmagadora maioria dos candidatos. Então, eu faço um desafio aqui a você, que é eleitor de Jequié, região, municípios vizinhos, pergunte ao seu candidato por que ele não assumiu o compromisso com a transparência. Eu já sei a resposta, eu não sabia. Pronto, ele entra no site conselhodecidadãos.com.br e vai ver qual é o compromisso com a transparência. A partir daí, conte o tempo. Conte o tempo porque não vai ter resposta. Quando chegar depois de algum tempo que você achar razoável, volte a perguntar e ele não vai lhe responder, porque ele não vai ter coragem, a não ser que você seja muito íntimo dele, para ele dizer a verdade, ele não vai ter coragem de dizer a você porque é que não assume esse compromisso. Então, hoje nós temos cerca de 30 pessoas que assumiram esse compromisso, apenas cerca de 30 pessoas que assumiram esse compromisso, apenas 3 candidatos a prefeito na Bahia, e é a realidade que a gente vive. Para que é que serve isso? É para a gente chegar lá na frente e cobrar, como muita gente pensa, porque todo compromisso é político, é para você pegar o papel depois e mostrar aqui, ó, você tem que fazer isso. Não adianta, você não pode obrigar uma pessoa que tomou cargo, posse no cargo, a votar como ele quer, como ele prometeu. Não, o cenário político muda, o pensamento dele muda, o dinheiro que ele vai receber, tudo muda. Então, para que é que a gente quer esse compromisso? É para cobrar lá na frente? Não.
Esse compromisso é para no dia 15 de novembro, o eleitor de Jequié saber quem é comprometido com a transparência e quem não é. Porque não adianta a gente eleger A ou B e todos os dois agirem da mesma forma. É preciso criar um diferencial. O Conselho mandou para os candidatos a vereador e a prefeito de Jequié algum e-mail, alguma mensagem? Mandou para todos os partidos do Brasil, direção municipal, estadual e nacional, de todos os partidos, inclusive dos partidos que não vão lançar candidato, não lançaram candidato nesse ano. E eu já digo lá no site, olha, a nossa divulgação é da imprensa, porque essa divulgação que nós encaminhamos 61 mil e-mails para os partidos, para a direção municipal dos partidos do Brasil inteiro, pedindo que eles encaminhem a seus candidatos, a gente já sabe que na maioria esmagadora, às vezes, não acontece essa divulgação por eles. Por quê? Porque o cara que recebe esse e-mail é um assessor do presidente ou do dono do partido, que também é candidato, ou tem um filho candidato, um amigo candidato, um assessor candidato, que não vai assumir porque é corrupto. Porque se ele não fosse corrupto, ele teria muita dificuldade de assumir a direção de um partido. Essa Algum é a realidade. candidato a prefeito em Salvador respondeu? Sim, César Leite, o único candidato a prefeito de Salvador que assumiu, que também, quando foi candidato a vereador em 2016, assumiu. E Parece teve também o tá candidato de Itabuna, impressionado. o candidato Edmilton Carneiro de Itabuna e o candidato de Juazeiro, Capitão Moreira. Foram os 3 candidatos a prefeito que assumiram. Então, Isso é um mau sinal, né? É uma má amostragem, né? Mas é uma realidade que as pessoas têm dificuldade de aceitar, assim, de enfrentar, né? Porque... Doutor Valdir, você não acha que desde que o Montesquieu resolveu fazer a separação dos poderes, implementar a democracia, existe um ponto falho qualquer que ninguém consegue identificar, que o executivo acaba sendo o dono do dinheiro, tem a chave do cofre, e colocar todo mundo debaixo de sua asa, fica só os mais independentes é que têm condições. Por exemplo, doutor Valdir, como isso é uma seleção e todas as classes e todos os segmentos precisam estar representadas na Câmara de Vereadores, como nas Assembleias Legislativas e na Câmara Federal, é natural que tenham assessores, porque nominalmente tinha que ter representante dos engraxates, representante das prostitutas, representante dos motoristas, e eles não são obrigados a conhecer a forma de legislar. E, para isso, se concebeu a figura do assessor. Então, eu acho bastante natural que tenha assessores bem qualificados e bem remunerados. Mas isso acabou virando um nepotismo do tamanho do mundo. Começaram a trocar de gabinete, você contrata meu filho, eu contrato sua filha, e nós estamos todos arrumados. Onde é que está a falha? Você conhece isso, doutor? Sim, sim. A falha é fácil de a gente identificar, a gente tem falado muito sobre isso. Primeiro, o Poder Executivo, nessa divisão dos poderes, da forma como foi posta na nossa Constituição, por inspiração lá do Charles Louis de Secondá, que é o Barão de Montesquieu, de fato, foi criado um sistema... Obrigado pela carteirada. Foi criado um sistema de controle que eu acho que existe, assim, tem uma eficácia que poderia nos levar a uma situação diferente de hoje. E onde é que está a falha, então? Olha, eu tenho dito que a eleição mais importante é a eleição de vereador, porque são os vereadores que elegem os deputados federais. É só a gente se projetar um pouco para 2018 ou para 2022 e a gente vai ver que quem vai levar a mensagem do líder político que foi comprado para eleger o deputado corrupto, que a grande maioria se elege com a compra de apoio, né, um cidadão cresce, vive, trabalha em Lauro de Freitas, vizinho de Salvador, e tem 60 votos. Nunca foi numa cidade do oeste da Bahia ou do sul da Bahia e tem 10 mil votos lá. Que milagre é esse? Na eleição seguinte, ele que teve 10 mil votos tem 500 votos. Na posterior, ele volta a ter 10 mil votos. É óbvio que as pessoas são eleitas com a compra de votos. Ninguém pode negar isso se quiser conversar com seriedade. Então, a eleição mais importante é a de vereador, que vai eleger quem é deputado. E quem manda no nosso país são os deputados. Essa é a grande realidade que as pessoas estão entendendo. Não é o presidente da República, não é o presidente do Senado, não é o presidente da Câmara. Se o pessoal quiser tirar o presidente da Câmara amanhã, os deputados tiram. Né? Então, existe uma necessidade de compreender a importância da eleição de vereador.
E onde está o grande problema da eleição de vereador? As pessoas dizem assim, a culpa é do eleitor, isso é unanimidade. A culpa é do eleitor porque vota mal, vota naquele que, em vez de providenciar uma ambulância, providencia o transporte para socorrer sua esposa que está gestante ou para socorrer seu filho que se acidentou. Então, a culpa é do eleitor. Está enganado quem diz isso. E olha que eu estou sendo atrevido a ponto de dizer que está todo mundo enganado, porque até hoje eu nunca vi ninguém dizer que a culpa não seja do eleitor. E eu vou dizer porque é que eu acho que a culpa não é do eleitor. Porque se você olhar o resultado da eleição de 2016, até esse 2020, a de 2012, 2008, 2004, 2000, pode observar, a maioria da população não votou nos vereadores que já estavam lá para reelegê-los. A maioria votou em quem perdeu. É isso que as pessoas precisam entender. Então, eu fiz um levantamento numérico, matemático, que não pode ser questionado pelo mesmo aspecto matemático. Em Salvador, tem 43 vereadores. Apenas 21,25% do eleitorado votaram nessas pessoas. Quase 80% não votaram nele. A mesma coisa acontece em Jiquié. Eu tenho de cabeça os dados de Luiz Eduardo Magalhães. 18,19% da população elegeu. Os, não sei, 14 ou quantos vereadores tem lá? 18, não me lembro. Os 30%, 32% dos eleitores de Santo Antônio de Jesus elegeram seus 14 vereadores. O que é que isso significa? Que eles sabem utilizar a legislação de votação proporcional para fazer com que o voto dado à renovação, o voto dado ao novo candidato, ao candidato honesto, aquele pequeno empresário, aquele comunicador, aquele servidor público que não compra voto, e que é a maioria, porque são muitos candidatos bons, que ninguém conhece, que quase ninguém conhece, somados esses votos dessas pessoas inocentes que vão com a intenção de renovar, é que esses votos é que elegem os corruptos de sempre, reelegem por conta do sistema proporcional, que é uma coisa que a sociedade, a população, infelizmente, não compreendeu e não é fácil. Eu admito que não é fácil compreender. Então, no momento em que um candidato novo se lança e integra a mesma chapa de um candidato a vereador que já é vereador, ele tem consciência, ele tem que ter consciência de que ele está ali para servir de escada, para somar o voto dele. Então, um candidato a vereador buscando a reeleição tem seus 1.000 votos. E 3 candidatos a vereador buscando a renovação têm 500 votos. Eles 3 representam 1.500 pessoas, mas quem vai ganhar é quem representa 1.000. Quem vai ganhar é a minoria. Então, você tem 80% da população querendo renovar e votando para isso, votando no novo, mas, infelizmente, o bobinho do novo, quando se filiou ao partido, entrou num partido que tinha vereador que vai ter mais votos que ele. Então, eu digo bobinho porque é o caso da maioria. Eu não tenho preocupação nenhuma em dizer, porque eu sei que é o caso da maioria. A gente chama aqui de caldo de piaba. Pois é. E aí, o que é que acontece? A maioria vai por inocência. Depois que passa a eleição, eu escutei várias vezes em palestras em Barreiras, em Santo Antônio de Jesus, no Rio de Janeiro, em Mogi das Cruzes, em São Paulo, o cara diz assim, por que essa palestra não aconteceu antes de 2016? Eu tive votos para ganhar, perdi porque não sabia disso. Então, a maioria é por desinformação. Mas existe uma pequena parcela, vocês devem conhecer vários aí, eu não conheço nenhum candidato de Jiquié, nem a prefeito, nem a vereador, nem a vice, que se candidata a vereador para depois negociar um carguinho em troca da sua manutenção no grupo. Então, ele teve lá seus 300, sabendo que ele só ia servir para eleger os outros, mas ele vai lá e, não, eu quero uma diretoria, eu quero botar minha filha na terceirização ali naquela empresa, quero botar uma pessoa num cargo de confiança. É assim que funciona. E quando ele tem muita intimidade, é rachadinha. Mesmo no Poder Executivo, tem gente que pensa só no Legislativo, no Poder Executivo tem rachadinha, aluga um equipamento, aluga uma casa, aluga um veículo, e uma parte do dinheiro vai para aquele corrupto da administração, às vezes nem é do nível mais alto, que intermediou aquela contratação. Então, veja que a solução para esse problema que você trouxe não está principalmente na conscientização do eleitor, porque o eleitor que está matematicamente provado está fazendo o seu papel, ele vota pela renovação. A correção desse problema está na orientação aos candidatos que não são candidatos à reeleição, aos candidatos novos. Eles precisam saber que eles são escadinhas, que eles são degraus de uma escada que mantém as pessoas sempre no poder, mas eles não sabem disso. As pessoas vão dizer, porque eu não consigo entender isso. Então, seja assim, observe apenas uma coisa muito objetiva. No momento em que você é candidato, você é eleitor, no momento em que você vota num candidato que está numa chapa que já tem vereador, saiba
que você está elegendo primeiro aquele vereador. E saiba que o seu candidato novo da renovação, aquele que combate a corrupção, aquele que é honesto, que você conhece no seu município, se ele tivesse chance de ganhar, ele não seria eleito no partido. Por isso, observe, na esmagadora maioria das vezes, quase totalidade, candidato novo ganha eleição quando ele está numa chapa que só tem novo. O pessoal não está vendo isso, rapaz? Será que as pessoas não têm coragem de olhar para 2016, 2012, 2008, 2004? Ou eu estou ficando doido? Sabe o que está acontecendo? Olha que coisa estranha. A gente está com um fato no... É só entrar no site do TSE, você tem resultado de eleição até 1946 para cá. Olha lá quem foi eleito. Mas não, cara, não, só quero cuidar de pedir voto, eu tenho que pedir voto, porque se eu não pedir voto, às vezes ele pede voto, tem 500 votos em Jequié, poderia ser eleito até com 300 ou 400, ele teve 500, e ele não sabe que os 500 dele foram somados com outros 200, com outros 300, com outros 100, e que elegeram aquele cara que teve comprados 800 ou 1.000 votos, ou 1.500 votos. Ele não sabe que ele está seguindo para eleger esse cara. Quem entrou agora, nós estamos conversando com o doutor Valdir Santos, do Conselho do Cidadão, que propõe um esclarecimento e uma pesquisa muito interessante. E eu devia me ater ao Conselho de Cidadão, mas essa conversa está tão interessante que eu vou de novo voltar ao assunto, doutor Valdir, para dizer o seguinte, que eu acho que o defeito é o modelo de eleição. Por exemplo, um candidato independente de partido podia ser permitido. Essa história da proporcionalidade precisa ser revista, porque às vezes é impossível. O grande arco de aliança que se forma já caracteriza a vitória de um candidato, independentemente do valor que tem, independentemente dos seus méritos, enquanto que outro que não consegue conquistar aquele arco de aliança, porque para ele é muito prejudicial governar com esse arco, ele não consegue, fica patinando lá nos 6%, 10%, não sai dali. Você não considera que esse modelo está precisando ser revisto, doutor Valdir? Olha, no caso da eleição de prefeito, governador e presidente, a gente tem provas recentes de que não há necessidade de grandes arcos quando a gente dispõe dos meios de comunicação, conta com o apoio da população na retransmissão das ideias e tal, porque a comunicação hoje é bem mais democrática. Então, no caso do Poder Executivo, assim, a solução já existe, né? Não foi só no Brasil que foi implementado em âmbito nacional, mas em outros estados também aconteceram fenômenos semelhantes. No caso de eleição de vereador, você fala em mexer no sistema proporcional. Não é à toa que quase todos os países utilizam esse mesmo sistema. Então, o problema desse sistema proporcional não está nele em si, em suas regras. Está na ignorância e desconhecimento por parte da população e dos candidatos, principalmente, que é quem deveria ter essa informação. Mas se a gente retirar o sistema proporcional, a gente elimina a possibilidade daquilo que você falou mais cedo, da representação dos pequenos grupos, dos segmentos sociais. Por quê? Porque se você fizer uma eleição por votação majoritária, ou seja, vamos supor que aí tenha 15 vereadores, então os 15 mais votados vão ganhar. Quem é que serão os 15 mais votados? Os 15 que comprarem mais votos. Agora, você vai ter dos 15 mais votados, você vai ter um cara lá, como o exemplo que eu já citei, um cara que teve 1.000 votos, ficou em 15º lugar, comprou 800 e teve 200 dos amigos e da família. Enquanto que teve um outro candidato que teve 700 votos de graça, dado pela sua competência e pela sua seriedade, e mais 10 candidatos que tiveram 700 votos da mesma forma. Todos os 11 vão perder. Então, seriam 7.700 eleitores sem representação, enquanto um comprador de voto que teve 1.000 ganhou. Então, o sistema proporcional ele foi feito para evitar isso, que não haja representatividade. Um exemplo bem simples. Vamos imaginar que a gente tivesse só dois grupos. Um grupo defende o cidadão urbano e um grupo defende o produtor rural. Se a concentração populacional lá na cidade, você tem 15 mais na zona rural. Os outros candidatos que tiveram de 900 votos para baixo da zona rural. Só que você tem lá 100 candidatos a uma média
de 900 votos, se tiver tido 20 candidatos na sede do município, a uma média de 1.000 votos, você tem 20 mil pessoas com todos os vereadores e 90 mil pessoas sem um representante. É isso que o sistema proporcional quer evitar. Mas, infelizmente, a legislação deu à democracia essa possibilidade, mas o nosso país não deu ao candidato o conhecimento. E é isso que nós estamos tentando fazer através do Conselho de Cidadãos. Como é que mostrar para as pessoas que elas o trabalho do Conselho de Cidadãos, que é uma iniciativa extremamente interessante. Como é que vai chegar essa informação à população? O senhor tem essa pesquisa que o senhor vai divulgar antes das eleições? Essa pesquisa já foi divulgada, essa pesquisa foi capa do Jornal à Tarde, numa edição de domingo, matéria de página inteira do Jornal à Tarde, que é o jornal mais vendido aos domingos. Essa matéria já saiu só esse ano. Não aqui no interior. Não no interior. Pois é. Essa matéria já saiu mais de 20 blogs. Os nossos voluntários, porque tudo que fazemos é na base do voluntariado. Essa é a grande dificuldade. Nós temos 15 entidades respeitáveis que apoiam essa iniciativa, Conselho de Medicina, a Ordem dos Advogados, a Associação dos Advogados da União, a União das Controladorias Internas, Sindicato dos Auditores da CGU e diversos conselhos profissionais, psicologia, fisioterapia, todos apoiam, mas nós não pedimos voluntariamente. Nós pegamos o e-mail e o WhatsApp de todos os sites das grandes cidades, incluída a Jequié, e mandamos o nosso release. O Jornal à Tarde se interessou, mas muitos blogs do interior não se interessaram. Cada um tem suas razões, cada um tem suas ligações e preferências. Não estou aqui para questionar isso. Cada um é dono do seu blog, do seu site, né? Sua emissora, não sei. Então, fizemos o nosso papel. Quando a matéria saiu... Eu tenho uma campanha pessoal, doutor Valdir. Eu não tenho mais blog porque um hacker em São Paulo entrou e explodiu ele, eu não consegui recuperar meus dados, mas eu uso as redes sociais e eu tenho uma campanha para não vote em amigo. Vote nas pessoas que você acha que vai fazer a diferença, principalmente para quem mais precisa do braço do Estado. Então, essa campanha já tem surtido algum efeito. Eu mesmo não voto em amigo. Eu voto naquele que eu acho que vai fazer a diferença lá no plenário e também sei que vai fazer pouco, porque ele vai usar o voto dele. Aí fala assim, eu vou fazer uma rua, faz nada. Ele vai lá legislar e fiscalizar. Essa é a minha ideia. O perigo dessa campanha é que o amigo do seu ouvinte, do seu seguidor, seja o melhor candidato e acabe perdendo voto, né? Assim como... Tá certo. Mas aí eu não voto em amigo só porque ele é amigo. Olha, essa é a questão, eu fiz a questão. Eu lhe provoquei exatamente para você dar essa explicação, que eu sabia que o fundo da história era esse. Mas existe uma campanha em âmbito nacional, que eu vou aproveitar aqui para falar mal dela, que é a campanha Não Reeleja Ninguém, que diz simplesmente, não vote em quem está no poder. Aí o eleitor diz assim, olha, eu estou votando naquele que não é vereador, vou renovar, cai naquela armadilha que eu falei, porque o candidato que você escolheu está na mesma chapa e vai eleger o mesmo vereador. Então, o cara diz, não reeleja ninguém, mas não diz como é que vai para não reeleger ninguém. Para não reeleger ninguém, meu amigo, você não pode votar em chapa, em candidato que tenha candidato à reeleição, que tenha vereador disputando a reeleição. É assim que você renova. Porque se você votar em João, que não é vereador, mas está na chapa de José, que é, quem vai ganhar é José. E as pessoas não sabem disso. Aliás, queria até fazer uma pequena correção, mas não vou dizer o nome, porque eu não quero fazer propaganda, mas um grande amigo meu é candidato a Jequié, né? Até não seria nem propaganda, seria propaganda negativa. Eu mandei para ele compromisso com a transparência, ele não assumiu, mas um grande amigo meu também, que me fez lembrar quando falou em amigo, é candidato. E eu espero que ele ouça isso aqui, ele sabe quem é ele, né? Porque é um amigo de verdade. Mas eu não vou mesmo, porque não é justo eu utilizar o espaço para falar aqui o nome do amigo. Deixa eu pedir a você um pouquinho de paciência para eu passar um pouco para o meu companheiro de bancada, Rony Brainer,
que ele tem algumas informações, inclusive de internautas que está interagindo conosco, para depois a gente retornar ao doutor Valdir Santos. Verdade, Midas. Inclusive, o Fábio Costa Coqueiro, do Observatório Social, está aqui mandando um bom dia. Grande Valdinho, um grande abraço, ele falando. A Fátima Pinheiro também acompanhando a gente. Eliana Santana, Djalma Ribas. Todo esse pessoal enviando bom dia. Se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, opinião, pode enviar no comentário do Facebook que a gente vai ler. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Valdir. Esse assunto me interessa bastante, doutor. Eu recentemente li o livro do procurador da República, o Deltan Dallagnol, que ele narra exatamente a luta no combate à corrupção. Ele conta de onde nasceu a ideia das 10 medidas contra a corrupção, que depois virou o que virou na Câmara, né? Os caras pegaram 10 medidas contra a corrupção e tentaram colocar a anistia caixa 2. Então a gente vê como funciona o sistema político. E minha dúvida vai exatamente essa, sobre o sistema político, porque tem um ditado que fala o seguinte, que a política atrai os piores e corrompe os melhores. Aí a gente para um pouco para pensar sobre isso. Por que atrai os piores? Porque tem muitas benesses ali dentro, salário bom, auxílio terno, um monte de gente puxando o seu saco, você tem regalia, gasolina, é o poder. E por que corrompe os melhores? Porque ali dentro o sistema é tão, digamos, é tão intrínseco à corrupção. Recentemente, inclusive, o João Santana deu entrevista, o marqueteiro do PT deu entrevista no Roda Viva, que ele falou que o Caixa 2 era a coisa mais normal do mundo. A gente nem considerava mais corrupção. Então já é algo dentro do sistema político que até uma pessoa bem intencionada, ela acaba vendo que não dá em nada, todo mundo está fazendo, e acaba criando esse ambiente. E minha dúvida é o seguinte, o ideal não seria modificar esse sistema político lá dentro, porque se continuar com ele, mesmo entrando candidatos bem intencionados, querendo ou não, esse sistema vai acabar vigorando, porque eu lembro também de uma frase do Romero Jucá, quando questionado sobre o fim do foro privilegiado, que inclusive está salvando o senador da cueca, o dinheiro na cueca, a Flor de Lis, não está presa também por causa disso, e o Romero Jucá falou, se for acabar o foro privilegiado, suruba é assim, se acaba para um, tem que acabar para todo mundo. Esse foi o termo que ele utilizou sobre o foro, porque queriam tirar só de uma parte, ele falou, não, se é suruba, tem que acabar a suruba para todo mundo, ou todo mundo dentro, todo mundo fora. Então, utilizando a frase do Romero Jucá, não teria que acabar com essa suruba dentro do sistema que envolve os 3 poderes, o judiciário, o legislativo e também o executivo. Eu acho sim que o sistema normativo deve ser modificado, o foro privilegiado deve, de fato, ser reduzido. Está conseguindo me ouvir agora? Eu estou ouvindo. Está ouvindo? Tá? Foi o Milas que caiu aqui. Vamos recuperar o áudio de Milas. Então, eu posso continuar? Tá me ouvindo aí? Eu estou te ouvindo. O Milas que perdeu um pouco o seu áudio. Então, eu acho que o foro privilegiado deve ser reduzido a um número bem pequeno de pessoas, né, muito limitado, porque em todas as grandes democracias é assim. Nós temos no Brasil uma situação absurda, extremamente equivocada. Eu acho que deve haver essa mudança. O que eu acho que não é uma coisa inteligente é propor essa mudança para que ela seja feita por quem está lá agora e é beneficiado por ela. Por quê? Porque você vai propor uma mudança para reduzir, eles vão ampliar. Foi o que aconteceu com as 10 medidas. Né? Então, você foi com uma intenção inocente, chegou lá, a sociedade não estava adequadamente mobilizada para apoiar isso, até porque nós passamos a ter, em determinado momento da nossa história, uma corrente política que passou a ver o combate à corrupção como se fosse uma coisa mal intencionada, como se não fosse, de fato, o combate à corrupção. Então, começou a haver uma campanha contra o combate à corrupção, né? Tem gente, quando eu falo que eu sou militante da causa do combate à corrupção, já me vê como definindo politicamente quem eu sou, né? Não sabendo que dentro do Conselho de Cidadãos tem pessoas de todas as correntes políticas, que a única coisa em comum que tem é o objetivo, não importando qual é a sua formação política. Mas existia um momento da história em que isso começou a ser dito e a massa de manobra começou a repetir dessa forma. Então, eu acho que não é interessante, não é inteligente propor mudança agora, porque o tiro sai pela culatra. Agora, qual é a grande mudança que tem que ser feita agora? A grande mudança tem que ser feita através da substituição de quem está lá. E como é que a gente substitui quem está lá em 2022? Substituindo agora, em 2020, quem vai eleger os deputados. Porque quem vai eleger o deputado, volto a dizer,
quem vai eleger é o vereador que vai ser eleito agora, porque não adianta o prefeito se vender e os vereadores estão dizendo, não, a gente não vai acompanhar o senhor, não, a gente vai acompanhar outra aqui, mas não, eles vão receber dinheiro, porque eles foram eleitos comprando voto, eles precisam repor esse dinheiro. Então, na hora que o deputado vier com 200 mil na mão para comprar o apoio, aquele deputado que não tem voto na sua cidade, no seu município onde nasceu e cresceu, mas tem onde ele compra, ele vem com o dinheiro, o prefeito recebe, não tem com quem fazer isso, há uma rebelião. Mas não, mas os caras querem o dinheiro porque são desonestos, porque ganham voto com a desonestidade. Eu não acho que a política atrai os piores. Entenda bem o que eu quero dizer. Eu acho que a maioria dos políticos é de gente honesta que perde a eleição, por ser honesta e que deve continuar sendo honesta. Mas por que perde a eleição? Por desconhecimento, por ignorância, por não saber como as coisas legalmente funcionam, por não saber analisar matematicamente os resultados anteriores. Essas pessoas perdem a eleição e são elas que elegem os que ganham. Não são os eleitores, porque os eleitores votam neles, nos bons, votam nos que perdem. Isso que as pessoas não sabem. Eu ficaria muito feliz de um dia ouvir alguém dizendo isso em rede nacional. A maioria da população vota em quem perde. Então, alguma coisa está errada e não é o voto. Está errado é a escolha que foi feita pelo... Esse candidato está me ouvindo agora e está arrependido, porque acabou de descobrir que é a escadinha. Nós temos municípios onde do candidato a vereador que está... Tem como olhar esse comentário ali. A internet do Dr. Valdir está dando uns probleminhas. Acho que travou. Vamos esperar o Dr. Valdir voltar. Mas eu aproveito, Midlis, enquanto ele está restabelecendo a conexão, para ler alguns comentários aqui. O Djalma Ribas, ele fala, esse assunto é bom demais, nos traz conhecimento. É uma das funções do jornalismo, exatamente, trazer esses debates. O Antônio Brito comenta aqui no Facebook. Bom dia, Rony Brainer. Deputado? Não, é um nosso seguidor. Bom dia, Rony Brainer. As promessas feitas pelos candidatos e não cumpridas pode ser considerado propaganda enganosa, possível de punição jurídica. É o famoso estelionato eleitoral, né? A gente vê isso muitas vezes e acontece mesmo. Promete algo que não pode cumprir, que não tem condição financeira o Estado e promessas miraculosas. Tenha medo desses candidatos. Vamos ver quem mais está comentando aqui. O Moacir Mascarenhas, a Cláudia Silva Barbosa sempre acompanhando a gente, a Neide Rufino também. Vamos esperar o doutor Valdir restabelecer a conexão. Orienta ele. Vou falar com ele aqui pelo... de novo. Enquanto isso, eu queria dizer aos nossos seguidores que hoje é o aniversário do meu querido amigo Walter Santos Sampaio. Valtinho faz hoje 83 anos de idade e daqui eu estou mandando nossos parabéns, nossos cumprimentos efusivos a esse cidadão que tanto contribuiu com a nossa cidade. Perfeito, tem que fazer o registro mesmo, Midlis. Midlis, enquanto o doutor Valdir não retorna, você está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Jequié. O critério era o seguinte, a gente convidou todos eles e, na medida que tivesse algum assunto mais importante, ele poderia deixar para mais tarde, e acabou que hoje era doutor Fernando, e a assessoria dele me disse que ele tinha um compromisso inadiável, e nós compreendemos, claro, que ele precisa ganhar a eleição e ele está no que for mais valorável para ele. E nós encerramos, então, essa série de entrevistas, esperando que tenhamos contribuído para a escolha do melhor para Jequié. Claro. Mas perfeito. Sábado nós estaremos aqui, Rony Brainer, com a live com os doutores Chico Salles, Espartaco Teixeira e Adilson Pinheiro Andrade. São 3 veterinários que vão falar exatamente sobre a economia leiteira na região. Qual é a vantagem do gado leiteiro, qual é a comparação com o cacau, por exemplo, com a cabra, enfim, nós vamos abordar esse assunto. Bacana. Parece que o doutor Valdir voltou.
Pode falar, doutor Valdir. Opa, finalizando ali aquela resposta, eu estava falando que a política não atrai os piores, porque nós temos uma maioria de candidatos bem-intencionados, mas que, infelizmente, essa maioria é utilizada para receber os votos conscientes de quem quer renovação e acabar elegendo com esses votos os bandidos de sempre, os corruptos de sempre, as raposas de sempre que vão tomar conta do galinheiro. Então, a política atrai os melhores e os piores, mas os piores é que ganham por conta da corrupção eleitoral, né, e por conta do domínio que os corruptos têm sobre os partidos. Eles são donos do partido, admitem quem eles querem, expulsam quem eles querem, dão legenda a quem eles querem, enganam e mentem para os candidatos novos da forma como eles querem. Mas quando um desses novos, honestos, porque às vezes o novo também é corrupto, né? Mas quando um honesto entra, eu não acredito que ele se corrompe. Ele já era ladrão, ele já era corrupto, só que ele não tinha coragem de assaltar um banco, ou de assaltar uma pessoa, tomar um celular. Ele tem coragem de fazer as coisas na surdina, porque essa é a característica da corrupção. As coisas são feitas escondidas. Por isso que eu sempre digo que combater a corrupção é muito fácil. É só você jogar a luz do sol, muita gente já disse isso. Jogar a luz do sol sobre a corrupção. Você pegar uma publicação que está lá dizendo que vai comprar um material que custa R$1.000 por R$20.000, isso é muito comum, e você pegar e botar isso na rede social, jogou luz em cima, o cara não vai comprar por 20 mil. É diferente do assaltante. Você diz que está sendo assaltado e ele continua assaltando, mas a corrupção não. Então é fácil combater a corrupção. Só que nós não temos a sociedade mobilizada e interessada nisso, porque vem a desculpa do medo de perseguição, de retaliação. Ah, conheço um cara que morreu, foi perseguido, o cunhado perdeu o emprego, tá bom. Eu vou te dizer que você nunca vai precisar aparecer. Você ajudando o Conselho de Cidadãos, você nunca precisa botar seu nome na cara. E vou lhe dizer mais, na tela. Quem bota a cara na tela não precisa botar... Quem faz a denúncia não precisa colocar a cara na tela, porque até no Ministério Público, no Tribunal de Contas, tem o canal de denúncia anônima. Você pode acompanhar essa denúncia. Então, quem dá desculpa do medo é uma palhaçada, um faz de conta. Eu não respeito quem dá desculpa do medo. E depois que eu digo que é possível fazer anonimamente, a pessoa continua omissa. É porque ela era omissa e estava mentindo, fingindo que não era omissa. Não é que desculpa, porque eu conheço gente a quem eu disse, faça anonimamente, ou então, se não é possível fazer anonimamente, mande para a gente que nós temos quem faça, sem precisar correr risco, ou querendo correr risco, é a opção da outra pessoa, mas mande a informação. Só você que mora na cidade é que sabe que naquele terreno baldio consta como se existisse uma construtora que está fazendo obras, consta como se existisse uma fábrica de sapato que está vendendo um material escolar para o Brasil inteiro, e você que mora ali é que sabe que ali... Então, eu que estou em Salvador, ou que estou em São Felipe, ou quem está em São Paulo, não tem como saber o que acontece em cada município. Como o Ministério Público também não tem como saber, como o Tribunal de Contas não tem como saber. Recentemente, um prefeito foi condenado em Esplanada porque ele construiu uma ponte sobre o Rio das Pedras. Só que não tem Rio das Pedras no município dele, não existe esse rio. Então, um cidadão foi lá e disse, esse rio não existe, essa fotografia não é daqui, essas notas fiscais são frias, etc, etc. O prefeito foi condenado, o dinheiro vai ter que ser devolvido, mas precisou o cidadão mostrar isso, porque quem está lá no Tribunal de Contas recebendo o papel, está vendo a foto de uma ponte, está vendo um documento atestando que a obra foi concluída. E não tem como ele saber que aquilo é limite, só o cidadão. Então, o cidadão, por ter a onipresença, é que sabe onde a corrupção está acontecendo e pode ajudar a controlar. Então, eu acho que a política não corrompe os melhores. Quem entra e continua honesto, nós temos inúmeros exemplos, né? Eu não vou citar exemplos, apesar de eu gostar de citar exemplos de algumas pessoas já falecidas para não participar de partidarismo, mas mesmo assim, se eu cito uma pessoa falecida de um determinado partido, a pessoa vai achar que eu estou pendendo para esse partido. E eu cito, normalmente, entre amigos, pessoas de vários lados, de vários partidos, que são exemplos de honestidade, mas foram exemplos de honestidade e, ao mesmo tempo, de omissão e covardia, porque sentavam do lado de corruptos e ficavam calados, mas eram honestos, não se corromperam, porém, não combateram a corrupção. E existem aqueles que lutam, e aí o pessoal, mas quem lutar não vai conseguir se reeleger, quem tiver isso como bandeira. Claro que vai. O senador mais votado da história de Brasília é o Rigufi, que, bem ou mal, luta contra... Discordo de muitas coisas que ele faz, mas ele é honesto, combate a corrupção, foi o deputado federal mais votado, vai continuar sendo o vereador mais votado. O prefeito mais popular do Brasil hoje, lá do Espírito Santo, é um exemplo de honestidade. Colatina. Talvez, eu não conheço a história, não posso ser injusto com ele, mas talvez ele não seja tão rigoroso, talvez, não estou dizendo isso, com a corrupção, combater a corrupção, talvez, né, porque ele parece um cara, um bom camarada,
né? Normalmente isso acontece, não é muito de botar o bandido na cadeia, mas não é melhor do que nada, né? Pelo menos ele não é corrupto e ele controla a corrupção ali onde ele pode mandar. Então, existem políticos honestos, são políticos de sucesso, mas para isso, e isso acontece por causa das redes sociais, né, de hoje. No passado era mais difícil, se bem que no passado havia menos corrupção. E olha que coincidência, Wilson e Rony. No passado, até 76, vereador, que eu disse que é a eleição mais importante do Brasil, não tinha remuneração. Esse vereador é o segredo. Esse é o grande segredo. Meu avô foi vereador 2 vezes, o irmão dele foi vereador 2 vezes, sem remuneração, sem propina, não havia nem dinheiro na prefeitura para dizer que era para pagar propina. Não existia, entendeu? Então, as pessoas hoje são eleitas em troca do salário. Eu queria lhe dizer, pedir licença para registrar que em Jequié o braço do Conselho é o doutor Abijalile Belchotti, que está nesse momento na Câmara Municipal de Jequié, num evento exatamente sobre o assunto. Mas no Brasil, tem algum ponto de contato com o senhor ou com o órgão para o nosso seguidor comum fazer uma denúncia, mandar uma sugestão? Tem algum telefone, algum e-mail, alguma coisa? Olha, nós temos esse meu Facebook e Instagram que aparece aí na tela, Valdir Santos Oficial. Nós temos a rede social da Frente Cidadã de Combate à Corrupção, que é o braço do Conselho de Cidadãos, que trata do assunto, que é FC Combate à Corrupção, Frente Cidadã de Combate à Corrupção, né? Mas o endereço é FC Combate à Corrupção. Nós temos o site, que é o conselhodecidadãos.com.br, que tem lá a página de contato para se cadastrar, para ser voluntário. E nós temos o WhatsApp 71999656454. Esse WhatsApp também é... Doutor Valdir, eu quero dizer que essa live que nós estamos fazendo, esse programa do Jequié Repórter, foi muito produtivo, muito interessante. Agora, eu queria lhe fazer um desafio, só para servir para nós como um conteúdo mais consistente. Eu queria que o senhor citasse 3 nomes, federal, estadual e municipal, de honradez e honestidade. Um deputado federal, um deputado estadual, um prefeito da história. Não precisa ser vivo, não. Para ser uma referência. E cite um nome de cada. Hein? Olha, eu posso citar como exemplo de honestidade na Câmara Federal, no Congresso Nacional, né, porque eu não vou falar só um ou outro. Rigufi, volto a dizer, discordo de algumas coisas, da forma como ele faz. Eu acho que a combate à corrupção poderia ser mais eficaz, mas é uma voz infantil, né? Ele tem uma voz meio de menino. Não. Aquele tem muita mídia. Aquele é o do Pará. Aparece, tem muito espaço na mídia. O Rigufi, que é o Eduardo Rigufi, ele é de Brasília e ele dificilmente aparece na televisão, aparece muito difícil, não vejo, né? Eu acompanho ele assim porque nós temos contato com pessoas que fazem o combate à corrupção. No âmbito estadual, olha, eu vou lhe confessar, eu, como qualquer cidadão da Bahia, não tenho conhecimento sobre quem são os deputados da Bahia, mas tem um que eu me recordo assim, até porque eu fui oficial da Polícia Militar e através de boas referências sei que é uma pessoa de bem. Tem o deputado estadual, Capitão Alden, que me parece ser uma pessoa bem intencionada, um cidadão sério, um cidadão honesto, né? Então, indicaria ele. E no âmbito municipal de Salvador, nós temos o vereador César Leite, que ao longo desses 4 anos foi o único vereador eleito de Salvador que assumiu o compromisso com a transparência, assume de novo agora, né? E sei que é uma pessoa de bem, conheço com proximidade, assim, de poder dizer isso, e só o fato de assumir o compromisso com a transparência cria um grande diferencial, né? Porque quando eu fui ao presidente do tribunal pela primeira vez com essa ideia, com um estudo na mão, mostrando que nós tínhamos feito um levantamento, 30 câmaras de vereadores estudadas, então, inclusive Vitória da Conquista, e todas as capitais do Brasil, ele disse assim, todos vão assumir e ninguém vai cumprir. E eu mostrei o texto para ele, ele disse assim, não, rapaz, agora eu sei que ninguém vai assumir esse documento, só quem for honesto. Ele disse assim, só quem for honesto. E César Leite foi o candidato que assumiu isso em 2016 e assumiu de novo agora. Então, por isso, eu coloco ele como essa referência de honestidade na política municipal de Salvador. Doutor Valdir, eu creio
que nós fomos muito mais beneficiados com essa live do que o senhor com o seu projeto. Por isso eu quero deixar, nós estamos em cima da hora, alguns minutos para o senhor fazer os seus esclarecimentos, as suas despedidas, as suas anotações, as suas pontuações que achar necessário, já que eu não permiti que o senhor falasse do Conselho. Olha, eu quero dizer que nós temos uma dificuldade muito grande com a obtenção de voluntariado, né? Nós trabalhamos com a ideia de voluntariado e com o conceito de orçamento zero. Nós não recebemos, muita gente diz assim, nós não recebemos dinheiro público. Nós não recebemos nem dinheiro público nem privado, né? O que a gente recebe é assim, a universidade cede uma sala para a gente utilizar. Se a gente precisar de uma universidade do outro lado da cidade, a gente tem 10 para escolher, porque as instituições realmente apoiam, a gente tem os conselhos profissionais, a ordem dos advogados, que cedem também seus auditórios, suas salas, para nossos treinamentos, para nossas reuniões, nossas assembleias. Nós temos apoio de pessoas do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas do Município, porque eu sou representante da Advocacia da União na rede de controle da gestão pública, né, que envolve todos os órgãos de controle. Então, todas as pessoas da CGU, do Ministério Público, nos ajudam, nos disponibilizam espaço, divulgam nossas iniciativas, etc. Mas nós temos dificuldade, porque o cidadão cria uma resistência de que ele tem um conceito de que combater a corrupção é levantar plaquinha para dizer que A ou B é corrupto, é dizer que fulano é corrupto, é fazer denúncia, é botar a cara na tela. Não é assim que se combate a corrupção. Ninguém no Conselho de Cidadãos jamais vai ser estimulado ou demandado para ir lá, assine aqui essa denúncia que a gente vai... Não existe isso. O que existe é que nós precisamos de informações de pessoas que estão aí. Claro, quem está hoje apoiando no interior, numa cidade pequena, o atual prefeito não vai querer fazer denúncia com relação à corrupção municipal. Mas tem corrupção estadual e pode ter também no âmbito federal, em órgãos federais que estão no município. E quem está na oposição não tem essa desculpa de dizer, meu amigo, ele é honesto. Não. Normalmente o cara que está do outro lado acha que o outro é corrupto, né? Então, ajude você que está na oposição, mande sua informação, voluntarie-se, entre lá no site conselhodecidadãos.com.br, diga que você quer colaborar, nós podemos criar um pequeno núcleo aí em Jequié, que vai ser estruturado na forma como a gente defende. É só dar uma olhada lá no site, ver nossas orientações, nossa forma de agir, né? Nós temos um princípio que vai na contramão, aliás, dois assim que chamam bastante atenção. O cidadão de Jequié não pode fiscalizar Jequié. Essa é uma regra nossa. O cidadão de Salvador não pode fiscalizar Salvador. Por quê? Porque tem o primo do irmão do cunhado que trabalha na prefeitura. Porque a pessoa quer um atendimento médico, uma vaga na escola, e ele vai ter medo. Então, o que a gente faz? Quem está em Jequié pode ajudar a combater a corrupção em Campina Grande, em São Paulo, em Araraquara, em Recife. E quem está em Recife, em Tocantins, onde for, combate a corrupção aí. Ninguém vai dizer que é porque quer ser candidato, ninguém vai dizer que é politicagem, ninguém vai dizer que quer aparecer, porque nem título a pessoa tem naquele município. Então, é um mecanismo que nós criamos de que quem quer combater a corrupção não pode combater a corrupção na sua cidade. É na contramão de todos os outros movimentos que eu conheço. Aí, isso já afasta o interesse daqueles que só queria se vingar de uma derrota eleitoral, daquele que só queria atacar a honra daquela pessoa de quem ele não gosta, etc. E o outro princípio também que a gente utiliza muito para fazer com que as pessoas participem disso sem correr risco, é de que não é preciso o cidadão se expor. Ele não precisa se expor. E outra coisa, não temos restrições a nenhuma ligação partidária. Todo movimento contra a corrupção, somos apartidários. Pois pode entrar quem é filiado, na primeira semana já percebe que se quer ajudar o partido, não vai conseguir. Então já sai, já vai embora, já abandona. É isso que acontece muito. A pessoa entra com a intenção de política partidária e já vê que não tem como. Porque nós criamos um sistema que é blindado contra isso. Então, se você é do Democrata, do PT, do PSB, do PDT, do DEM, o que for, pode entrar se você quer combater a corrupção. Mas quando você começar a receber a tarefa, porque você é voluntário, você vai ver que não é aquilo que você quer. Você quer fazer política, então vá para o partido e você não vai ter o desejo de continuar. Mas nós não fechamos as portas para ninguém, muito pelo contrário. Quem está lá ouve todo dia. Feliz é um partido que você goste mais. Feliz é um partido que você tenha simpatia. Ajude a democracia naquela parte esquecida pela sociedade, que é a convenção partidária, onde o cidadão vai lá e ajuda a escolher bons candidatos. Porque a sociedade reclama que não tem bons candidatos, mas não ajuda o partido a escolher. Então, vá para dentro de um partido e vote lá na convenção para poder escolher. Grite quando o dirigente do partido disser que ali é unanimidade. Você diz, não é unanimidade. Eu sou contra. Não aceite essas convenções cartorárias que são feitas de mentirinha, como se não tivesse ninguém ali, só tivesse uma mesa para fazer uma ata.
Então, aí o cara diz, mas eu não gosto de partido nenhum. Ótimo, entre no que você menos gosta, vá lá e faça isso, bote água na cerveja deles, vá lá e dificulte a vida deles se você acha que nenhum partido presta. Mas se você acha que algum presta, entre no que presta, ajude a democracia, participe, porque no Conselho de Cidadãos não tem como sua preferência partidária interferir, não tem, é blindado, o sistema, a forma de trabalhar não tem como, não permite, por isso que muitos entram e acabam depois se desinteressando, ficando lá silenciosamente. Então, participem do Conselho de Cidadãos, entra lá na página de contato do conselhodecidadãos.com.br e você estará ajudando o seu município, o seu estado, o seu país a melhorar e a acabar com esse grande mal, essa grande tragédia que é a corrupção brasileira. Pois é, doutor Valdir, muito obrigado por sua participação. Eu queria lhe convidar para assistir hoje, às 20 horas, o debate promovido pela Associação Baiana de Imprensa e pela OAB, com a mediação da jornalista Sueli Temporal e a presidência de Ernesto Marques, da Associação Baiana de Imprensa. É um debate entre os candidatos à Prefeitura de Salvador. É um debate fantástico, porque ele reúne toda a imprensa e vai ser transmitido pela TVE e pela Rádio Excelsior, num pool de imprensa que vai para o interior. Eu acho a iniciativa muito interessante. Eu quero daqui cumprimentar meu colega, meu companheiro Ernesto Marques, que já começa a sua gestão com muitas conquistas, dando sequência à grande administração do presidente Walter Pinheiro. E também quero convidar para sábado, nós vamos discutir aqui numa live com alguns veterinários da região, e inclusive o coordenador da ADAB Salvador, sobre o gado leiteiro, sobre a economia leiteira na região, e qual é a vantagem, a desvantagem e a competitividade que tem, porque é uma economia acessível ao pequeno produtor. E, no mais, doutor Valdir, eu quero lhe agradecer, vou passar para que Rony finalize a nossa live, cumprimentando o seu trabalho, lhe dando os parabéns por essa iniciativa, em nome de GQ Repórter, do jornalista Wilson Novaes Júnior, meu companheiro, meu parceiro. Eu lhe desejo um bom final de semana. Perfeito, Wilson Midler. Muito informativa essa entrevista de hoje. Ela será repercutida no blog GQ Repórter, trazendo informações sobre o Conselho de Cidadãos.com.br. A gente já salvou o site aqui no comentário para o pessoal poder acessar e conhecer mais sobre o Conselho, que foi tão bem explicado pelo doutor Valdir Santos aqui. Ótima entrevista. Também vai para o canal do GQ Repórter no YouTube, para quem quiser assistir depois, mais tranquilo, dentro de casa, na televisão. Então vai poder rever essa entrevista, que foi muito informativa, e a gente com certeza vai conversar mais vezes com o doutor Valdir Santos, porque o papo foi muito importante, ainda mais nessa época, já que entramos no mês das eleições, faltando 11 dias, Midlet, para as eleições. Então, foi muito importante, sem dúvida, agradecer mais uma vez, doutor Valdir, pela participação, pelas explicações. Foi uma aula, aqui pelo menos para mim, aprendi muito. Muito obrigado a você. Nós todos, né? Então, teremos mais oportunidades, doutor Valdir. Obrigado mesmo. Ok, muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Amanhã a gente vai estar de volta com o Wilson Novaes Júnior no programa Hora de Notícias. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, curtiu e compartilhou. Até amanhã.